Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao Conecta EBD. Para mim é uma grande satisfação, uma grande honra ter você aqui comigo todas as semanas. Estamos trazendo pré-aulas voltada para a classe dos adultos todas as semanas para ajudar você que é professor, você que é aluno, você que é superintendente, você que gosta de estar recebendo novos conhecimentos, tendo pensamentos diferentes, recebendo orientações de maneira diferente, opiniões diferentes. Você que gosta de enriquecer a sua aula, seja muito bem-vindo, porque esse novo trimestre de 2023, o Senhor tem falado grandemente conosco. Você filho, você pai, você avô, você avó, sogra, nora, de como um todo, a família em si, ela tem sido beneficiada por essas lições, a qual o nosso amado irmão Elienay Cabral, pastor Elienay Cabral, instruído por Deus, veio trazer esse tema para abordar dentro da nossa igreja. E se você ainda não frequenta a Escola Bíblica Dominical, a EBD ou a ED, participe na Assembleia de Deus mais próxima à sua casa todos os domingos, tá? É uma bênção. E esse trimestre a qual nós estamos trabalhando, ele está sendo todo voltado para a família. É um tema que aborda um todo, porque nos dias que nós estamos vivendo na atualidade, a família ela tem sido atacada, ela tem sido confrontada com este mundo por ter inversões de valores e os pais muitas das vezes estão perdendo o controle sobre a criação, a educação dos filhos e nada mais importante, nada melhor do que termos a palavra de Deus para instruir, para colocar as coisas em ordem no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. E o nosso amado irmão pastor Elienay Cabral, ele traz soluções para resolver os problemas da atualidade dentro da palavra de Deus. Instruído na palavra, vem trazer soluções para ajudar você, pai, você avô, você avó, você tio, para orientar e saber que ainda tem jeito para colocar aí ordem na sua casa, para estar de uma maneira em que o Senhor se agrada, que o Senhor esteja com o coração, com o olhar voltado para dentro da sua família, lhe ajudando a vencer este mundo, a vencer as tentações, a vencer aquilo que o inimigo tem colocado aí para os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, e só com a ajuda do Senhor iremos vencer. E então nós já chegamos à quinta lição desse trimestre, que tem sido uma bênção na minha vida, e assim como está sendo na minha vida, eu creio que está sendo na sua vida, e eu creio que você, professor, tem sido uma bênção na classe aí, na sua classe, tem instruído, tem sido usado por Deus. E o meu desejo, professor, que é do fundo do meu coração, é que você seja um canal, um atalaia na vida do seu aluno. Aquilo que o Senhor colocar no teu coração para falar, não leve para casa. Fale aquilo que o Senhor quer falar, porque nós pensamos assim, são assuntos em que eu acredito que não exista isso na nossa congregação, na nossa igreja, no nosso corpo, no nosso membro, na nossa comunhão, talvez não exista. Mas eu vou te dizer, se o nosso amado irmão foi instruído por Deus para trazer essa palavra para as famílias cristãs, para os que estão dentro da casa do Senhor, eu te digo, professor, é porque tem alguém precisando ouvir. Porque tem muita gente acomodado quando se trata de educação, né, dos filhos, quando se trata de organização dentro do lar, quando se trata de corrigir os filhos, tudo isso. Então, até mesmo essa questão que nós já falamos nas aulas passadas sobre predileção. Então, eu acredito sim que sempre vai ter alguém que precise ouvir. Então, sempre que você estudar, se preparar, peça ao Senhor que fale com alguém, que o Senhor não só fale, mas que trabalhe para mudar ali, se porventura existir alguém que esteja vivendo aquele momento, né? Como eu falei, que sempre vai ter alguém precisando ouvir. E então, meu amado irmão, você já é um instrumento nas mãos do Senhor, você, professor, saiba disso, que você é usado por Deus para levar. Se o Senhor te escolheu, Ele te capacita, coloca as palavras necessárias na sua boca, o que você precisa falar para a igreja, para a sua classe, para a sua turma, tá bom? Então, que Deus te use. Meu desejo é que Deus te use ainda mais.
Bom, então o nosso tema da nossa lição de hoje ele é um tema meio polêmico, porém comum, né? Porque ele se trata sobre o motim, né? Motim em família. Esse é o tema da nossa aula de hoje. E então, o texto áureo diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas. Sem murmurações e nem contendas. Nós encontramos essa passagem em Filipenses 2,14. A verdade prática diz que das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Das murmurações derivam as contendas, por isso nós devemos evitá-las em nossa família. Amado, o texto a qual o nosso irmão ele usou para abordar a aula de hoje é encontrado em Números, capítulo 11, do versículo 1 ao 17, e Números também 12, do versículo 1 ao 18. Aqui em Números, né, capítulo 11, do versículo 1 ao 7, nós vamos ver a passagem que o povo estava passando pelo deserto, né, junto com Moisés ali na liderança. E então o povo, eles estavam reclamando, lembrando, estavam murmurando e lembrando da vida que eles tinham no Egito, mas eles não estavam lembrando ali do momento do sofrimento, eles estavam lembrando do que eles comiam, e ali eles estavam vendo ali só com o maná. Então começaram aquelas reclamações, aquelas coisas que o Senhor não gosta, que é abominável ao Senhor. O versículo 11 de Números, nós vamos perceber ali as murmurações dos israelitas. E pelo que nós percebemos, que nós entendemos através dessa passagem bíblica, que a ira do Senhor ela é acendida ali naquele momento, ela é ativada ali naquele momento em que o povo começa a murmurar, começa a reclamar, lembrar que no Egito eles comiam isso, comiam aquilo, sendo que o Senhor estava provendo para eles ali o tempo todo. Mas eles estavam lembrando do que eles tinham de bom, o que eles ainda tinham de bom lá. E nessas reclamações acabavam esquecendo do que eles viveram de ruim lá, porque a murmuração ela faz com que você não lembre do bem que o Senhor está fazendo no momento, né? Que só o Senhor já ter tirado eles de lá, da escravidão, terem libertado eles já era uma grande vitória, mas enfim, eles murmurando ali, então o Senhor acende a sua ira e manda fogo ali no meio de um povo ali que estava em uma parte do arraial, e aí eles pedem para Moisés clamar, e Moisés clama ali e o fogo é cessado. Essa é a passagem do capítulo 11, né? No capítulo 12, nós já vamos ver Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, né? O tema até na Bíblia, em algumas Bíblias falam sobre a sedição de Miriam e Arão. Vamos ver o momento em que acontece ali um motim, né, que é o tema principal da nossa aula de hoje, sobre a vida do irmão Moisés. Tá, mas para acontecer o motim, tem algum motivo, né? Tem algum assunto que vai acontecer. E ali o que acontece? Miriam, ela sendo a primeira a causar ali o conflito, a contenda, o motim, ela começa a falar, a murmurar de Moisés, falar porque Moisés tinha tomado para si uma mulher cuxita, né? Pois Moisés tinha tomado para si uma mulher cuxita, mas nós vamos entender ali através da palavra do texto em si, que Miriam, ela não estava realmente com suas intenções em falar da mulher que Moisés havia tomado para si. Né? Cuxita significa negra, né? Eu acredito que a pele mais escura. E aí, mas eu acredito que o intencional não era esse. Não era esse. Na verdade, Miriam, segundo o contexto que segue da palavra, ela estava incomodada pelo fato da intimidade, da maneira como o Senhor falava com Moisés. O texto diz assim: e falaram Miriam a Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita, né? Esse é o tema, o assunto ao qual eles começam a abordar Moisés. Mas
E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E Moisés era um homem muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a face da terra, é a palavra que fala. Números 12, o versículo 3. E aí então, logo o Senhor disse: Moisés, por ser manso, então o que o Senhor diz? O Senhor responde, defende Moisés, fala por Moisés ali. Porque Moisés, por ele ser um homem manso, um homem humilde, um homem que não queria confusão, não queria contenda, o Senhor vai e chama. E Arão e Miriam, vem cá. Pediram para eles entrar na tenda. E aí então o Senhor fala, olha o que o Senhor fala. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés? Que é fiel em toda a minha casa? O Senhor defendendo a Moisés, o Senhor falando por Moisés, porquanto Moisés calou, Moisés não quis contenda, né? Tudo bem. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. E a palavra diz que logo depois que o Senhor, a nuvem se desfaz ali da tenda, quando eles olham, Miriam estava imediatamente com lepra. A palavra diz que com a sua pele cor de neve, branca, 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 branca como a neve, com o seu corpo ali todo leprado, cheio de lepra. E aí então, o tema que nós vamos entender, vamos abordar hoje, é um tema muito importante. Por quê, amados? Porque essa situação de motim, de convivências, não só em família, mas em todo, em igrejas, em trabalho, no trabalho, seja onde for, muitas das vezes não é um motivo sequer como a gente percebe aqui que Miriam ela usa a esposa, mas a gente percebe que havia ali uma inveja, era inveja mesmo. A murmuração começa ali. E então, o termo murmurar significa: a murmuração pode levar um grupo ou uma comunidade toda à destruição. Por quê? O murmurador ele nunca está contente com as decisões de quem está na frente, seja do trabalho, seja o responsável da família, seja na igreja, um líder, seja o chefe. Então, o murmurador ele nunca vai estar contente da decisão de quem está na frente. Ou seja, ele sempre vai querer provar, né, que o outro está errado, ou seja, que a decisão dele está certa. Ele sempre vai ser do contra, vamos dizer assim. Então, geralmente todo murmurador é invejoso, ciumento e não tem o louvor do Senhor na sua boca. Porque quem está na frente do trabalho, na maioria dos casos, na maioria das vezes, quando o Senhor está no comando da obra, que o Senhor está no comando de tudo, é o Senhor que escolhe, é o Senhor que designa para estar lá. E se ele está lá, ele foi escolhido pelo Senhor. Na situação de Moisés, Moisés foi escolhido pelo Senhor, né? E nós não podemos reprovar quem é aprovado por Deus para estar, né? Para estar lá. Foi o próprio Deus quem nos deu testemunho, que foi o próprio Deus quem deu testemunho de Moisés. E então, até os parentes mais chegados devem respeitar a autoridade espiritual, né, de quem o Senhor designou para estar na frente da obra. Porque muitas vezes acontece que, por ser próximo demais, por estar em convivência, achar na liberdade de não respeitar aquilo que o Senhor designou, né? E eu estou voltando muito para a igreja, mas vamos trazer para a família. Então, esse caso em que aconteceu com Moisés e seus irmãos, Miriam e Arão, é um tema importante para abordarmos o que acontece, infelizmente, em meio à sociedade, em meio à família, né? Em meio às famílias no dia de hoje, na atualidade. Por quê? Muitas famílias têm esquecido que o Senhor nos criou para a comunhão, o Senhor nos fez para a comunhão.
Mas a gente, ao analisar a palavra, nós vamos perceber que desde lá atrás a família, por se deixar levar por esse ato de ciúme, gerou o quê? Há um assassinato que aconteceu. A primeira família que chegou a cair, que foi o assassinato ali do seu irmão, né? A história de Caim e Abel. E então a gente percebe que se nós não perdirmos orientações do Senhor, essas mazelas, essas coisas ruins, elas chegam no nosso lar, na nossa família, né? Ali Arão e Miriam, eles usam o casamento, né? Eles usam o casamento de Moisés, porque Moisés tinha casado com a midianita, então eles vinham ali secretamente para atacar o irmão. Então a gente percebe que nessa situação em que Arão e Miriam chegam para falar com Moisés, ele não vem com a intenção de ajudar Moisés, irmãos. Não vem, porque quando alguém vem para ajudar, eles não falam dessa maneira. Ao invés de Arão e Miriam ajudarem, né, a Moisés, eles tentam afetar Moisés e não ajudar. Porque a pessoa, quando ela quer ajudar, ela chega, olha, se fosse realmente o motivo do casamento, Moisés, você casou com a midianita. Olha, não é isso. Eles começaram a murmurar. E a murmuração, ela pode levar uma sociedade, um povo todo à ruína. Porque quando se murmura, se fala algo ali, fica falando, cogitando coisas, aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, quando pensar que não está em uma proporção muito grande. E já não se consegue dominar. E então nós vamos colocar algo no nosso coração já nessa introdução aqui, nós já vamos aprender algo muito importante. Nós vamos pedir ao Senhor que livre-nos dessas murmurações, de estar fazendo motim, seja lá, seja no lar, seja na igreja, seja no trabalho, seja lá onde for. Por quê? Porque assim como qualquer atitude tem suas consequências, né? O que foi que aconteceu com Miriam? Por que somente Miriam ficou com lepra e Arão não, que estava juntamente com ela? Porque partiu dela, começou com ela. Veio algo em seu coração e aí então ela foi e colocou para fora, começou a agir. E o Senhor não deixa impune. O Senhor vai agir em favor, principalmente daquele líder que é manso, que é humilde, né? Se ele não falar, e eu tenho que te dizer que o Senhor ele não deixa, né, com que os escolhidos deles sejam atingidos de maneira que venha prejudicar, porque o Senhor ele defende. Foi o Senhor que se levantou e defendeu ali Moisés, defendeu ali de maneira até causando ali, né, algo ruim ali em quem tinha começado o ato contra a vida do escolhido do Senhor, tá bom? E então Deus honra, tá? Deus honra o líder humilde, o líder manso, tá? Punindo quem vai intentar mal aí contra o servo do Senhor ou a serva do Senhor, tá bom? Então já aprendemos algo aqui muito importante. Se a aula já tivesse acabado aqui, já guardaríamos algo essencial para nós em nossa vida, a nossa vida cristã, a nossa caminhada enquanto cristãos. Por que, irmãos, eu estou abordando esse tema? Porque tem muitas pessoas que estão de uma maneira atacando pastores e fala de pastores e fala de dirigente de congregação e fala da liderança e fala do irmão. Gente, vamos ter cuidado com o que nós falamos. Por quê? Porque o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem designa para estar lá. Seja qual for o motivo, somente o Senhor sabe. Então, se o Senhor separou, vamos respeitar, tá? Se o Senhor deu autoridade a alguém, respeite, honre, porque senão o Senhor vai cobrar de você. Se o líder não se levantar para se defender, ele vem do seu alto trono e defende, porque ele honra ao líder manso, a pessoa humilde. Então a palavra motim, né? O que significa? O que é motim, né? Motim, ele se refere aos atos explícitos, né, de desobediência ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social,
né? Foi o que vemos ali em Números 11, né? Ordens estabelecidas, ordens ali explícitas, e ali então há uma desobediência, há uma desconcordância, não concordando com a liderança, porque quem estava à frente do povo era Moisés. Porém, Moisés era irmão dos demais, então eles se sentiram na intimidade de falar, de rebater, vamos dizer assim, as ordens ali que Moisés tinha dado ao povo. E aí então a gente percebe que mesmo sendo muito próximo, você tem que respeitar, tá? Porque o Senhor, ele mesmo sendo irmãos dentro de casa, sendo pessoas próximas, você tem que respeitar as decisões, porque se não respeitarmos, vai gerar desunião, vai gerar contenda, conflito, e o Senhor não quer que isso exista no meio das famílias, no meio do seu povo. E aí, então, nós percebemos que no meio desse capítulo 11, a gente percebe que o comentarista, ele põe ali três queixas, né? Três queixas que culminaram, que levaram à rebelião ali do povo contra, né, Moisés, no meio da família, tudo que aconteceu. A primeira queixa, o comentarista, ele coloca assim, ó, né? O povo sai ali do Egito, né? É o povo que está sendo resgatado. Israel havia saído da região da redor de Sinai, do qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e águas, né? Tudo bem. E aí, então, de repente, depois de andarem para além do Sinai, se depararam com um inóspito deserto. Ou os israelitas começaram a reclamar que Moisés os havia trazido para morrer naquele lugar. Aquelas reclamaçõezinhas que a gente ouve no dia de hoje não é no deserto, é no nosso meio, às vezes é no meio da família, é no meio da igreja normal, né? Entre aspas. E então que eles poderiam ter ficado no Egito, já que Moisés estaria trazido esse povo para morrer ali no deserto. Então, aquela murmuração, gente, Moisés sendo um líder, imagina como o coração dele fica, porque você que tem algum cargo na sua igreja, você está na frente de algo, quando você ouve uma murmuração assim parecida que você se levanta para fazer algo, que você está sendo instruído por Deus, você é incomodado por Deus para realizar, e quando você realiza o que você ouve, o coração fica triste, você fica com vontade de dizer, eu não vou mais não lutar com esse povo que você está lutando, você está tentando fazer a obra, os ajudar e o negócio não vai, as coisas desandam pela desobediência. E assim como entristeceu o coração de Moisés, o coração de Deus também. E a ira de Deus se acendeu. Deus, ele extermina um povo ali com fogo, né? O que a palavra diz, né? Ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. Vivia reclamando no dia de hoje, se fosse para fazer esse juízo de fogo, tinha muita gente sendo exterminada aí no meio das famílias, no meio da igreja, em todo lugar, porque é sério essa situação de reclamação, é sério, de murmuração. Um povo que só leva a vida a reclamar. E o Senhor traz alerta hoje para a igreja, para o povo que está ouvindo. E então o Senhor chamou aquele lugar de Taberá, né, que significa queimar, Números 11, versículo 1 ao 3, tá bom? Então aqui nós entendemos a primeira queixa. A segunda, após experimentar o juízo de fogo, que não queiramos experimentar o juízo de fogo, né? O povo experimenta ali. Após eles experimentarem, né, no lugar deles se humilharem, né? Se humilharem, eles começaram o quê? Começaram a murmurar contra o maná que o Senhor havia mandado, que o Senhor estava mandando, suprindo ali todas as necessidades deles. Mas o ser humano é complicado, o ser humano é complicado, irmãos. Temos que estar em vigilância, temos que estar atentos para ver os benefícios do Senhor, porque eu vou dizer, irmãos, a murmuração, o descontentamento, a insatisfação, ela faz com que você esqueça dos benefícios que o Senhor fez e está fazendo por você. Porque o murmurador, ele foca só no negativo. Ele só foca no que não está feito. No que está feito, ele não vê. Ele não consegue enxergar aquilo que está sendo feito. Só o que não está.
Só o que está falhando, porque ele não consegue ver o que o pastor está fazendo pelo campo, né? Pelo seu campo. Ele só consegue ver aquilo que o pastor não faz. O pastor faz isso, mas aquilo que o pastor não faz, ele vê. Aí ele vê. E no meio da família é diferente? Não é. Não é diferente. E aí então o povo começa a sentir saudade do Egito. E Deus enviava o maná todas as manhãs ali, aquele povo, com cuidado, porque o Senhor estava com Moisés, era um cuidado. E aí o povo começaram a reclamar, porque a comida do Egito era muito boa. Era boa demais. Aí eles lembram só da comida, esqueceram do que eles viveram, né? E assim a vida do crente, a vida do cristão, que às vezes ele tá passando por uma situação que é desse tamanho, aí ele esquece de onde o Senhor tirou, do que o Senhor livrou, do que o Senhor fez. Assim foi ele. Os milagres que aconteceram, esqueceram o mar vermelho que foi aberto, esqueceram da água que amarga, que foi transformada. Enfim, a murmuração ela é algo tão sério que ela nos faz esquecer, ela nos faz não enxergar os benefícios do Senhor na nossa vida. E então o povo começou a esquecer dos milagres, a esquecer que era o Senhor que tinha libertado eles do Egito e reclamar, porque o maná era só o maná todo dia, né? Não tinha diversidade. E aí então, trazendo para a nossa realidade, nós temos que ter cuidado, porque estamos sendo abençoados, porque tem gente que é abençoado, está sendo abençoado e mesmo assim é reclamando, porque eu não sou feliz, porque isso, porque aquilo, e o Senhor fica olhando lá com a... Se fosse nesse tempo aqui, mandava logo um juízo de fogo e exterminava logo para parar, para acabar com a reclamação, né? Mas o Senhor é misericordioso e tem misericórdia daqueles que ainda continuam reclamando, mesmo o Senhor sendo tão bom, o Senhor sendo tão misericordioso, nos dando oportunidade de vida. Então, a falta de gratidão faz um coração murmurador, a falta de gratidão no coração. Devemos praticar a gratidão para não termos um coração que murmura, um coração que reclama, um coração reclamão. Isso não é bom, não faz bem e não provém de Deus, tá bom? A terceira queixa, né, no capítulo 12 já, né, quando Miriam e Arão eles vão contra Moisés. Né? Trata-se de uma rebelião em família, né? Na família de Moisés, na verdade. Né? Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento, como eu falei. Eu acredito que seja só o pontapé inicial, seja o ponto ali para eles começarem a se impor contra Moisés, né? Por ela ser uma mulher cuxita, por não ser de nenhuma família hebreia, como eu falei para vocês já agora há pouco. E então a murmuração ia mais longe, né? Porém, mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista. Essa era a verdade. Como o de Moisés, a inveja na família é um sentimento perigoso, irmãos. Por quê? Porque quando o Senhor ele escolhe, né, alguém para fazer algo e mesmo sendo o mais novo, a inveja ela pode destruir, pode causar contenda, pode causar algo terrível. Olha só, os irmãos de José, eles o venderam por quê? Porque sentiram inveja. Eles queriam ter um tratamento diferenciado, né? Invejaram o tratamento de seu pai. Eles se sentiram-se diminuídos, né? Através da vida de José. E aqui não foi diferente na família de Moisés. Por eles serem mais velhos, eles queriam ser o protagonista, né? Por que Deus tinha escolhido a Moisés? Por que Deus falava assim com Moisés? Se Miriam também era uma profetisa e Arão, sumo sacerdote, eles se sentiram ali, eu acredito que diminuído, né? Por o Senhor não falar diretamente com eles, por o Senhor não ter o mesmo diálogo que tinha ali com Moisés. Então, é importante, né, não termos inveja, né, não ter inveja das autoridades instituídas por Deus. Por vezes nos achamos superiores, achamos que se fosse nós seria diferente, você tomaria outra decisão, outra
atitude, né? Deus também fala comigo, mas nós devemos respeitar quem o Senhor designou para estar na frente do trabalho, na liderança, dentro da família, seja o que for o cargo, a função, seja qual for, temos que ter esse cuidado. Porque muitas das vezes também acontecem situações em que irmãos têm inveja dos cargos, né? Que às vezes um dos irmãos é mais bem sucedido que o outro, e começa aquele motim, porque aí um filho ajuda mais o pai do que o outro, e aí aquela desavença, aquela inveja começa a fluir. Porque tem irmãos que ao invés de ficar feliz que um filho ajuda mais o pai que o outro, ele começa a falar, a murmurar, e aí gera aquele conflito, aquela contenda. Então precisamos ter muito cuidado para que isso não aconteça na nossa família, para que esse tipo de mazela não chegue e sermos também ali, né, provados pelo Senhor, da ira do Senhor, e aconteceu o que aconteceu com Miriam. A Bíblia deixa claro que Moisés era um homem manso e humilde, o mais manso que havia na terra. E aí então ele não revidou as atitudes dos irmãos, né, que vieram contra ele para querer ali estar na frente da liderança, liderar com ele ali, né? Então ele não revidou, mas o Senhor, conhecendo a Moisés, conhecendo o seu coração, né, que a mansidão dele é a qualidade do seu caráter, né, que distinguida entre os outros homens, assim como a Bíblia fala. E também a Bíblia fala em Mateus 5,5, bem-aventurado os que são mansos, né? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E aí mais à frente, no mesmo sermão, o Senhor, ele disse, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. Moisés poderia ter uma atitude diferente? Poderia ou não? Poderia. Se fosse uma outra pessoa com um pensamento diferente, que não tendo essa qualidade de manso, né, de ter ali calmaria para resolver as situações, poderiam ter sido pior, não poderia, mas o Senhor veio através, né, ali de uma coluna, né, de nuvem ali para falar diretamente com Moisés e Arão sobre a respeito de Moisés, que ele falava com ele era face a face, não por figura. E então ali a gente vê o honrar do Senhor, né, porque ele fala, o Senhor fala que Moisés era fiel em toda a sua casa. Não era só fiel em uma área, não, era em toda a sua casa. Então é maravilhoso ver o cuidado do Senhor para quem se mantém humilde, para quem se mantém manso. E muitas das vezes essa questão da mansidão, muitas pessoas têm como fraqueza ou covardia. Ah, porque tu é fraca, tu é covarde, tu não se defende, tu não faz isso, não faz aquilo. Mas muitas das vezes o Senhor que nos faz dessa maneira, o Senhor nos permite ser assim e Ele faz por nós, né? A palavra diz que se nós nos mantermos como pessoas aprovadas diante dele, que não temos do que se envergonhar, ele age por nós, ele fala por nós, ele nos defende. Ele é o nosso advogado mais fiel, tá? Então, esse ensino bíblico, ele também nos ensina a ter o autocontrole, para quem não tem autocontrole, para ter, né, o domínio de si mesmo. Porque se você não tem o domínio de si mesmo, é verídico que você vai tomar decisões precipitadas, você vai agir no calor da emoção, da realidade que você está vivendo naquele momento. Então, essa lição também traz ensinamento através da vida de Moisés para nós que precisamos ter autocontrole. Precisamos deixar que o Senhor, ele fale por nós, ele faça, né, a justiça por nós, que não venhamos nos levantar, não venhamos contentar. Se você, porventura, exerce algum cargo e é contra você o que está acontecendo, pessoas falando de você que é isso, que é aquilo, que você poderia fazer assim, que você erra nisso, que você faz aquilo, quero te dizer que comece a praticar a calma, ser manso, ser humilde. Entrega tudo para o Senhor, fala tudo para o Senhor. E se foi Ele que te colocou lá, se você está lá porque Ele te designou para estar lá, Ele vai te defender.
tá? Ele vai te defender. E seja qual for a Miriam que esteja intentando contra a tua vida, você vai saber depois. Porque o Senhor, ele não deixa nada sem ser revelado. O Senhor, ele revela. Ele é poderoso demais. Ele é justiça. Ele é amor, mas ele também é justiça, tá? E aí, então, nesse sentido, a mansidão e pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar, porque precisamos praticar, gente. A mansidão, temperança são algo, atitude que precisam ser praticadas, não é só vividas. Eu vou esperar praticar para poder ter autocontrole, tá? São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Tá? E aí então chega um momento, também em Números 11, ainda vai falar após a segunda queixa do povo de Israel, né? Moisés, ele sentiu ali o fardo da liderança, né? Moisés, ele sentiu o fardo da liderança, o peso. Porque quem é pai de família, quem é responsável, sabe do peso que é estar, né, numa liderança familiar. Muitas das vezes as coisas elas apertam, e aí se a família não estiver unida, aí que é complicado mesmo na igreja, seja qual for o caso, chega um momento em que pesa, irmão. Pesa, que a vontade é de que você faça o quê? É de entregar, eu quero entregar. Toma aqui que eu não dou conta mais. E aí então Moisés chegou um momento em que ele ficou sentindo esse peso da liderança, né, com os hebreus. Então houve um momento em sua vida em que o peso da liderança deixou sem ânimo para continuar a missão, né, para conduzir o povo à terra prometida. E isso acontece com pastores, com dirigentes, com lideranças gerais, lideranças locais, lideranças, acontece o tempo todo. Um momento em que o peso ele chega e você está sem força, sem ânimo para continuar levando o povo conduzindo o povo à terra prometida. Mas eu quero te dizer algo, assim como eu entendi, estudando um pouco sobre ali a história de Moisés, em que Moisés ele se sente dessa maneira, que deixou claro, quando nós clamamos ao Senhor, Ele pode levantar pessoas para nos ajudar na obra, né? Ele pode levantar pessoas, capacitar pessoas para te ajudar. Então, se o fardo está pesando muito, clame ao Senhor, peça que Ele levante pessoas para te ajudar, para te orientar, para dar sabedoria. Ali Ele levanta os 70 anciãos, né? Ele orienta, né? Para Ele separar esses 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. E eles Deus repousou sobre eles começaram a profetizar. Então é importante saber, ter conhecimento, estudo da palavra, que o Senhor ele levanta pessoas para estar ajudando, bom, na obra do Senhor, seja na sua família, onde for, tá? Então a rebelião provocada pela inveja, né, de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor, como eu já falei. Por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. E então, meu amado irmão, minha amada irmã, percebemos que o comportamento de Arão e Miriam não são comportamentos de pessoas que têm o fruto do Espírito, né? Que vai causar contenda, motim no meio da família. Então, temos que ter muito cuidado em todo tempo estar vigilante para não estar gerando algo que vai entristecer aí o coração da liderança e também o coração de Deus. Então, o motim tem suas consequências, as murmurações têm suas consequências. Então, Miriam, ela teve que arcar com as consequências ali de se levantar contra o escolhido do Senhor, contra o servo do Senhor, né? Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências das atitudes, elas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso o apóstolo Paulo aconselha, olha só, que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de ter muita prudência. Muita prudência. Aí eu então até separei algo aqui que fala sobre essa questão, né, da murmuração. Em Levítico 19:16, João 8:21 ao 30. O veneno da murmuração afasta Deus da nossa vida.
Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Bom? Que possamos retirar da nossa vida toda maledicência, toda inveja, toda hipocrisia, tudo aquilo que você perceba que prejudique seu irmão, sua família, o seu lar. Bom? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Deus te use, professor, que você venha ser um canal de bênção na vida aí da sua classe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, deixe seu comentário, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.